Fala, gente bonita, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live, um encontro, um podcast. Estamos aqui hoje para trazer um assunto um pouco diferente aqui do canal, que eu não trouxe ainda, mas eu acho que vai ser bem bacana essa conversa de hoje. A gente vai falar sobre Feng Shui e como, de certa forma, né, essas energias todas aí refletem na nossa vida, na nossa autoestima, refletem na nossa própria energia, né? Como que a energia das coisas de casa acaba refletindo no como a gente está se sentindo, pensando, né? E como isso reflete na nossa vida. Então, de que forma a gente poder, com algumas dicas práticas aí, tornar a nossa casa um lugar mais acolhedor, mais aconchegante, mais energeticamente poderoso também, tá? Quem vai participar aqui hoje comigo é a Ana, ela tem o Instagram aqui que é Dona Feng Shui. Ela já tá entrando aí, a gente já vai começar esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, tá? Se você chegou aqui agora por acaso, já se inscreve no canal da Ana também, segue lá o Dona Feng Shui para você saber mais sobre como é esse trabalho, entender um pouco mais, tá bom? E aí a gente já vai entrar aqui pra gente entrar direto nesse. Vamos ver se vai dar tudo certo aqui. Vamos lá, segurei só um minutinho, já estamos entrando. Aí, agora sim. Olá, Ana, boa noite, seja bem-vinda. Oi. Oi, boa noite, tá Tô ouvindo? ouvindo bem, sim, e você, tá me ouvindo bem? Ah, tô Ah, ouvindo. então beleza, maravilha. Seja bem-vinda aí, que bom tê-la aqui. Obrigada, obrigada pelo Mara- convite. Maravilha, Boa noite a todos. maravilha, muito bom. Ana, como é um assunto novo aqui, né, para minha audiência, pelo menos para tua audiência não é, mas para mim é novo, né? Comenta pra gente, então, de forma resumida, geral, o que é o negócio do Feng Shui? Como é que funciona isso aí na questão da nossa casa, nossa energia, enfim. Sim, o Feng Shui, ele estuda a influência dos ambientes na nossa vida. Que Uhum. ambientes são esses? Casa, ambiente de trabalho, os locais onde a gente passa mais tempo no dia, e até mesmo os cômodos dentro de casa, tem cômodos que influenciam mais, por exemplo, o quarto que a gente dorme, fica muitas horas ali. E na nossa vida, no nosso bem-estar, mas não só na nossa saúde, prosperidade, relacionamentos. Então, de uma forma resumida, a gente consegue aplicar o Feng Shui para diversos objetivos que o cliente possa ter. Às vezes, conseguir Uhum. emprego, acelerar causas na justiça, viajar, não só esses assuntos que eu citei antes. Que legal, bacana, muito bom. Eu vejo que isso tem tudo a ver, né, com a nossa energia, o ambiente onde a gente está, as coisas da nossa casa, tudo reflete diretamente no que a gente está sentindo, pensando, até nos problemas que a gente passa, né? Vou dar uma boa noite para quem chegou aqui, ó, a Luciana, a Carolina, a Ana, sejam bem-vindos aí, boa noite para vocês aí. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, pode mandar para a gente aqui, tá? Eu tenho certeza que a Ana vai responder aí também, para a gente falar desse assunto aí, tá bom? Que legal, muito bom, muito bom. E Ana, me conta aí, para a gente entrar nesse assunto, como é que você chegou nessa negócio do Feng Shui? Como é que foi a tua história para chegar no Feng Shui? Me conta aí. Olha, eu sempre gostei de duas coisas. Eu gosto muito de arquitetura, de casas. Inclusive, eu Aham, cheguei a entrar no curso de arquitetura, mas depois eu passei para engenharia. aham, E sempre gostei de terapia. Então, já fui todos os tipos de terapia imagináveis. E o Feng aham, Shui, ele acaba aliando essas duas frentes, né? Porque é como se uhum, fosse uma terapia das casas. uhum, Dependendo, existe a acupuntura, que é no nosso corpo, que vai desbloqueando os centros energéticos do nosso corpo. E o Feng Shui seria a acupuntura da casa. Tem gente que faz essa correlação. Que legal, bacana. Eu achei muito legal isso, né? A terapia para casa, curti, super curti. Porque quando a casa tá bem, a gente acaba ficando bem também. Às vezes a gente acha que o problema é só a gente, né? E a gente está vivendo num ambiente que não tá na melhor forma possível, não só emocionalmente, mas na questão energética do ambiente também, né? Isso é muito legal a gente É, olhar para isso e fazer o tratamento completo, né? exatamente, é porque tem a correlação dos dois lados. A casa influencia a gente e a gente influencia a casa. Então, se a Uhum. gente já não está bem, a gente vai lá na loja comprar um quadro, é capaz a gente comprar um quadro triste, um quadro do palhaço chorando, um quadro de uma cor Aham. mais O triste, barco e vai levar esse parado, né? símbolo, Com as velas baixadas lá, assim, né? e vai levar isso para nossa casa. E aquilo Uhum. tudo está trazendo mensagem para o nosso subconsciente, né? Então, o primeiro dia a Aham. gente vai prestar atenção, depois a gente nem presta mais atenção, mas está influenciando. Uhum. E existe a casa influenciando a gente influencia na casa. Então, o ideal é a gente tratar das duas formas. Que legal, O, que inclusive,
essa época de final do ano é muito comum as pessoas quererem fazer faxina, às vezes abrir o guarda-roupa, fazer desapego, porque ela Uhum. está mudando algo dentro dela e ela está, de Uhum. alguma forma, mudando a casa dela também. Uhum. E a proposta do Feng Shui é a gente mudar a casa para que isso influencie o nosso interior. Uhum. E deixa eu te fazer uma pergunta, Ana. É muito comum a pessoa pensa assim, a pessoa está ouvindo a live e ela pensa assim, tá, mas a minha casa já está construída agora, não tem mais o que fazer, eu não quero demolir a parede, construir outro quarto, fazer não sei o que lá e tal. Dá para aplicar isso na minha vida hoje? Ah, com certeza. Existem várias ferramentas e dependendo da situação que a pessoa tiver, a gente vai recomendar uma ferramenta diferente, não tem como eu falar exatamente. Uhum. Mas as ferramentas no geral, que a gente trabalha muito com espelhos, alguns espelhos são decorativos, que ninguém nem vai saber que é Feng Shui, alguns espelhos são menores, a gente consegue colocar dentro do guarda-roupa, atrás dos móveis. A gente trabalha com plantas, trabalha com cores, com objetos decorativos, de formas específicas, estampas específicas, e a gente trabalha com as ferramentas, até trouxe elas aqui para ilustrar. Ah, Então, legal. a gente utiliza o cristal multifacetado em diversas situações. Eu trouxe aqui ele Uhum. para ilustrar. Tem vários tamanhos do cristal, dependendo da situação, e algumas marcas específicas que fazem correção, e tem marca que não faz correção, que ela é só estética, né? Só Uhum. decorativa. Uhum. A gente tem o sino de ventos, que daí existe Uhum. do mais variados possíveis, sinos de ventos. Eu tinha E uma época eu tinha um vizinho que, eu não sei se era Feng Shui ou se ele era só apaixonado por isso aí, mas ele tinha uns 20 desses numa sacada, assim, quando dava vento, assim, nossa, parecia tinha uma banda tocando, uma orquestra ali, assim. acho que não era Feng Shui, porque a gente tenta não exagerar. Ah, ele E não estava ligado nessa temos parada. aqui, flautas de bambu também que fazem. Sei. Tudo tem um porquê, né? E Aham. dependendo da situação. Também tem às vezes dá pra gente mudar o móvel de lugar, mas muitas vezes não é possível pelo tamanho e por Aham. ser móveis planejados. Então a gente sempre tenta a melhor estratégia para o cliente dentro daquilo que é possível. Uhum. E na realidade, quando vai fazer uma correção, eu vou dar todas as opções possíveis para o cliente e ele vai decidir Uhum. o que ele prefere. E o que eu vejo que é legal, né, trazer esse tema é que às vezes as pessoas estão sofrendo questões emocionais e que às vezes numa pequena correção de algo em casa pode trazer uma grande diferença, né? Às vezes é pintar uma parede, às vezes é É, mudar o móvel, como você falou, às vezes é comprar uma coisinha que vai ser muito barata ali, mas que vai fazer a diferença naquele ambiente e vai trazer um reflexo na nossa vida, né? E às vezes a gente não faz porque a gente não sabe, né? Porque afinal de contas a gente faz o melhor que a gente pode com o que a gente tem. Ninguém compra o móvel, eu não comprei aquela estante achando que ia ser ruim, né? Eu comprei porque eu achei que era o melhor possível. Mas às vezes não é o mais adequado naquele momento. E ter o olhar profissional para isso é muito legal, né? uhum, sim, com certeza. É E isso quando aí. a gente está imerso no ambiente, a gente também não consegue perceber até coisas que, olhando de fora, podem ser um pouco óbvias, como essa questão das cores, Uhum, né? As cores têm uma vibração e uma energia própria. uhum, Então, tem cores que trazem mais alegria, tem cores que trazem mais tristeza. uhum. Legal. E me conta aí, esse trabalho dá para ser feito à distância, assim? Não? Como é que funciona para a Sim, pessoa que quiser dar uma melhorada na energia de casa aí? Como é que funciona o teu trabalho? com certeza. Pode ser online ou presencial, porque o papel do consultor é ele fazer uma análise e orientar o cliente nas correções. Só que mesmo se for presencial, o consultor ele não faz, não sou eu que vou lá colocar o Uhum, cristal, tem que ser o cliente. uhum, Porque quando ele faz esse trabalho de Feng Shui, ele vai botar a intenção dele. Ele já uhum, contrata o Feng Shui com uma intenção, ele quer um emprego, quer um relacionamento. Então é só ele que pode fazer essa parte de intenção. uhum, Então, a análise eu posso fazer online ou presencial, e quem vai botar a mão na massa mesmo vai ser o cliente, mas com todo o uhum, acompanhamento para tirar dúvidas. uhum. Eu vou encurtar o trabalho do cliente de dizer exatamente quais as opções ele vai escolher, de acordo com o que ele prefere, e vou Uhum. orientar. É legal, porque a gente sempre pode mudar as coisas em casa aí no método da tentativa e erro, né? Eu vou mudando, vendo como é que eu me sinto, como é que é bom e tal. Mas quando você tem um processo, né, que já é algo validado, estudado, que, né, tem um porquê de cada coisa sendo no seu lugar, você encurta o processo muitas vezes, né? Com certeza para a pessoa conseguir atingir o resultado muito mais rápido, né? Sim, com certeza. Uhum. Esse é o papel do consultor, né? A Aham. pessoa que ela não tem
tá chegando agora nesse universo de Feng Shui e ainda não quer contratar um consultor, ela pode ver algumas dicas e já ir sentindo o efeito da técnica. Uhum. Inclusive no meu Instagram eu vou dando algumas dicas. Uhum. Mas depois, se ela quiser realmente se aprofundar para ter um resultado realmente Uhum. daquilo que ela espera, o ideal seria contratar uma das consultorias. Eu lembro uma vez que deve fazer o quê? Uns 8 anos, eu acho. Estava num momento bem delicado na minha vida lá, uns 9 anos atrás, talvez. Aí eu ouvi falar do Feng Shui, né? Aí eu vi que acho que é Bagua que chama, né? Que é aquela roda que Sim, tem, né? Os cômodos da casa e tal. Eu octágono. falei, vou ver como é que tá essa parada aqui em casa. Daí eu fui lá e coloquei a parte que era prosperidade, o sucesso. Era alguma coisa assim, né, relacionada a dinheiro, que era o que tava pegando naquele momento lá, né? Eu olhei lá, tava no lugar que tava bem complicado lá naquela casa. Aí Sim, eu falei, acho o que nós quarto vamos da ter que dar, bagunça. acho que nós vamos ter que dar uma mudada naquele cantinho lá, hein? Sim, É é legal isso aí, né? exatamente, né? A gente trabalha com baguá e Aham. a gente aplica o baguá na planta baixa e a gente faz em forma de retângulo ou quadrado e cada parte da casa ela fica com uma das 9 áreas do baguá, né? São 8 Uhum. lados e o centro é a saúde. Então tem prosperidade, o sucesso que é reconhecimento, relacionamento, família, saúde, Uhum. criatividade, tem a ver também com filhos, a sabedoria, trabalho e amigos, que o Uhum. amigos é o exterior, causas na justiça. E a gente, cada partezinha da nossa casa é responsável por uma dessas áreas. Uhum. Só que, por exemplo, a prosperidade é o fundo da nossa casa. Não Uhum. adianta de repente você tem um problema na prosperidade, mas você olhando na sua casa, a prosperidade não tem problema. O problema está antes de chegar, porque a energia nem está chegando lá no fundo da casa, na Entendi. prosperidade. Então, a gente Uhum. tem que olhar todo o caminho energético, a energia entra pela porta de entrada, né, da Uhum. sala. Porta de entrada principal normalmente é a sala, e Uhum. ela sai pelas janelas, pela porta da sacada, pela porta dos fundos. Ela vai distribuindo nos cômodos no ambiente. Uhum. Então, tem situações que essa energia ela entra e já sai muito rapidamente, nem se distribui, tem situações que ela fica estagnada. Então, se ela ficar estagnada ou se ela sair e nem ir lá para a área que você está tendo problema, Uhum. o problema pode ser antes de chegar lá naquele quarto. Entendi. Entendi. Você falando isso, eu tava passando um filme na minha cabeça aqui, vendo as energias passando aqui em casa, já que você tava falando disso. E aqui, né, o que eu tava reparando aqui, que a parte de trás da casa é um corredor. Tem o final da casa e tem um muro, né, que faz a divisa com o vizinho. E aí, esse cômodo que eu tô aqui é o último, antes desse Uhum. final, no caso, né? E nessa última parede, a janela que dá acesso à parede de trás da casa, só tem duas janelas nessa parede. Tem a janela de um banheiro e tem a janela desse ambiente onde eu tô aqui, do escritório aqui. Isso é bom ou é ruim, não? Agora você falou isso, eu fiquei pensando assim. Eu teria que ver a planta para entender direito, porque você falando assim, eu não quero me Hã? precipitar, assim. Sei. Mas o que, que seria um fluxo acelerado? Quando a gente tem a porta e já logo na mesma linha uma porta ou uma janela. Uhum, Porque a energia ela é atraída pela luminosidade e pelo uhum, som, ou seja, pela rua. uhum, Então ela entra na nossa casa e já quer sair. Então, se uhum. você tem a porta de entrada e logo faz um corredor, assim, aqui já tem uma outra porta, seja de um cômodo ou da saída da casa, ou uma janela, ela vai direto, ela nem distribui. Se a Uhum, gente não utiliza uma ferramenta, né? uhum. Então, aplicando o Feng Shui, a gente consegue utilizar uma ferramenta que vai fazer a distribuição. Isso é Entendi. isso é uma das coisas que o cristal faz. Ele tem 108 faces, Hum. então a energia chega aqui e Uhum. se distribui para todos os lados. Mas Que não legal, pô, que bacana. precisa ser utilizado o cristal, a gente tem outras Aham, formas também. aham. Que legal, bacana. Isso aí é legal a gente ver que tem formas, né? E que a gente, tomando consciência, a gente pode tornar a vida de um jeito muito mais legal, né? Mas me conta aí, eu vi que você está fazendo um processo de um, de um treinamento em grupo aí, como é que funciona isso aí? É um projeto que eu estou chamando de Cozinha Próspera. Aham, Eu tenho uma consultoria que é de cozinha. uhum, E inicialmente a gente tem uma parte que é de orientação sobre como que a pessoa pode arrumar a cozinha dela, quais os objetos que ela pode desapegar que já não estão mais fazendo bem para casa dela. E uhum, tem uma parte que eu estou utilizando agora, uma mesa radiônica para fazer equilíbrio energético. uhum, E tem a parte, eu estou falando da consultoria, né? E aham, tem uma parte que eu vou analisar
a cozinha do cliente e fazer todas as considerações de Feng Shui. E ainda tem uma ativação da área que ele quer, que muitas vezes é prosperidade. Eu peguei todas essas partes em que a gente consegue utilizar um grupo, que seria as orientações, a mesa radiônica e ativação, e estou criando esse Cozinha Próspera, que vai ser uma atividade coletiva, onde eu vou fazer inicialmente uma mesa radiônica para esses participantes, vai ser um dia de mesa radiônica, vou gravar o vídeo e vou mostrar para eles o que foi trabalhado. Todas as orientações eu vou passar para eles o link em vídeo. E as ativações, ativar é a gente pegar uma daquelas áreas do Baguá e melhorar ela, né? No caso, vai ser a prosperidade. Eu também vou trazer exercícios relacionados à questão de lei da atração para a pessoa melhorar a prosperidade dela. Tudo isso vai estar disponível para a pessoa por 3 semanas. Então, ela não precisa fazer no dia do evento. A partir dali vai ter 3 semanas e eu também vou estar disponível para ela tirar dúvidas comigo durante 3 semanas. Ela vai lá arrumar a cozinha dela, tem alguma dúvida, ela pode me perguntar. Então, a diferença desse evento coletivo para a consultoria é que eu não vou estar analisando a cozinha de cada um com essas questões de posição do fogão e posição da porta, formato. Ela é a parte que eu consigo fazer coletiva e também num valor muito mais acessível. Que legal. Isso aí é muito legal porque acaba facilitando o acesso, né? Às vezes a pessoa não está pronta para fazer esse pagamento da consultoria individual, mas por um valor muito mais baixo ela consegue participar desse trabalho em grupo e dar uma equalizada nas energias, né? E entender muito mais sobre aquilo ali, né? Ela pode também conhecer mais do Feng Shui, conhecer do meu trabalho, e depois, se ela quiser contratar uma consultoria, como essa parte toda já vai ter sido feita, então eu vou dar esse desconto. Ela não vai pagar um valor inteiro da consultoria novamente. Legal, bacana. É um jeito de contratar a consultoria primeiro fazendo o grupo e aí depois dando o upgrade aí para ter o teu olhar sobre a casa das pessoas, né? Legal. Eu queria compartilhar com você uma história que não tem nada a ver com Feng Shui, mas tem a ver com energia, de algo que eu vivi, que para mim aquilo foi muito icônico, assim. Eu tava na faculdade, tava acho que no segundo ano da faculdade, e eu tava tentando procurar estágio e eu não conseguia estágio. Não conseguia estágio em lugar nenhum, ninguém me contratava, tava bem difícil, fiquei uns 6 meses, assim, aí não tinha dinheiro, não tava dando certo. Aí o que aconteceu? Eu fui num lugar, tinha um cara, morava em Balneário, né? Aí eu fui lá e tinha um cara que vinha na praça, ele era todo hippie, assim, com ônibus, tinha foto da aura, sabe, do dedo, assim, energia que tinha ao redor do dedo e tal. Aí ele fazia todo um negócio lá, daí ele dava umas orientações, assim, a partir da análise que ele fazia, né? Que roupa, que cor você devia vestir, que tipo de pedra que era bom pra você, que tipo de comida que você devia comer e tal. Aí eu peguei, fui lá e fiz tudo à risca, tudo que ele falou, né? Mas uma coisa que ele me disse assim, ele falou, a pedra, Rafael, pra você nesse momento que você tá passando, é pedra granada. Essa pedra, você tem que estar com ela sempre, né? Porque ela vai absorver essas energias ruins, não sei o quê e tal. Fique com a pedra sempre com você, porque ela vai te ajudar a limpar esses caminhos aí que você tá passando e tal. Aí, beleza, fui lá, comprei a pedra e fiquei com a pedra. Ele falou assim, só que é importante uma vez por semana você limpar essa pedra, né? Aí essa parte aí eu não peguei muito bem, né? Aí eu, beleza, pedra, tá bom. Fui lá, todo lugar que eu ia levava a pedrinha junto, né? Entrevista de emprego, pedrinha junto comigo. E não sei o que, pedrinha junto comigo. Sempre com a pedrinha junto, né? Aí passou uns 6 meses, eu não conseguia estágio, não conseguia nada tava dando certo, né? Fui visitar minha esposa lá em Floripa, ela morava lá. Na época, minha namorada, né? A gente caminhando na beira-mar norte, eu com aquela pedrinha no bolso. Eu falei assim, essa pedrinha não funciona, esse negócio aqui não dá certo, isso aqui é besteira e tal. Eu joguei no mar. No outro dia de manhã, me chamaram para 3 estágios. 3, no outro dia de manhã. Tipo assim, pode ser coincidência? Pode. Mas tem coincidência que é coincidência demais para ser só coincidência, né? Assim, eu não sei. A gente, quando tem um cristal, a gente precisa limpar ele para tirar as energias das outras pessoas e a gente precisa potencializar ele com aquilo que a gente quer. Não sei se você fez essa parte do cristal. Não, eu acho que não. Eu só andava com ele no bolso. Só. Dá pra gente comprar o cristal na loja e não fazer nada com ele, entendeu? Cada cristal, ele não dá pra você comprar o cristal e achar que ele vai resolver a tua vida, né? Você tem que fazer a tua parte também, né? Igual o Feng Shui, né? Não adianta contratar consultoria e querer que compre o cristalzinho, ele vai resolver. Não é assim, né? Não. Por exemplo, se eu quero aplicar o Feng Shui para conseguir um emprego, eu preciso mandar o currículo, preciso ir na entrevista se me chamam, né? Mas ele pode ser a diferença entre
o recrutador gostar de você e querer contratar você ou querer contratar o outro. Exatamente. Legal, Porque, bacana. assim, existe... Quem nunca passou por momentos da vida em que parece que tudo dá certo, as pessoas vêm e ajudam, e outros momentos da vida que talvez tudo dê errado, tudo parado, nada funciona. E o Feng Shui é aquilo que vem fazer as coisas fluírem para as coisas começarem a dar certo. Mas é claro que a gente tem que fazer a nossa parte. Não é dar certo de... Não vai cair do céu e vão ligar para você tem um novo emprego se você não foi procurar, né? Não Talvez dá pra você até aconteça, terceirizar. mas não é muito comum. Não conte com isso, né? Não conte com isso. De repente, assim, você tá lá no mercado e você encontra um conhecido e conversar, tô procurando emprego e ele sabe de um emprego. São essas coisas que podem acontecer. Que legal. Mas é legal a gente olhar o quanto essas energias influenciam, né, no nosso dia a dia. Às vezes a gente não percebe porque a gente está tão acostumado com aquilo, com as coisas ser do jeito que são, que a gente não tem ideia do potencial que tem pequenas mudanças, às vezes, mas estratégicas para poder liberar o nosso caminho, né, de várias formas, seja a partir da nossa casa, seja a partir de um cômodo específico, ou de um quadro, ou de alguma coisa que está lá, que você possa limpar isso aí e de repente abrir o caminho, né? Sim. Sim, e é por isso que é muito importante o cliente estar comprometido com o processo e por isso que é ele que vai fazer boa parte por exemplo, aplicar o Feng Shui. Não dá para eu ir lá na casa do cliente e aplicar por ele, porque ele precisa estar envolvido. Porque a energia dele, afinal de contas, né? Ele precisa estar envolvido no processo, criando, mentalizando e liberando as coisas ali, né? Para que isso aconteça, né? Ninguém pode fazer nada pela gente se a gente realmente não tá aberto para aquilo ali, né? As pessoas podem ajudar e mostrar um caminho mais curto, né? Do que você por conta própria, mas no final de contas cada um tem que fazer a sua parte. É isso aí. Legal, muito legal, Ana. Mas conta aí pra gente, como é que as pessoas podem te contratar, então, te buscar, enfim, fala aqui pra gente como que é teu Instagram, teu contato, enfim, como é que é esse teu trabalho aí para quem estiver vendo, ouvindo essa live aí, para poder te seguir e ser beneficiado do teu trabalho. Sim, eu tenho diversos tipos de consultoria, desde uma mais simples para cômodo até uma mais elaborada para a casa inteira, né? E eu tenho alguns meios. Eu tenho um site onde explica direito mais detalhadamente cada consultoria, que é www.donafengshui.com.br. Eu tenho o Instagram, que é @donafengshui, e tenho o WhatsApp também. Mas se a pessoa me mandar mensagem no Instagram, a gente começa a conversar. E então, assim, eu tenho consultoria para cômodos específicos, por exemplo, para o quarto. O quarto, ele influencia na saúde e no relacionamento amoroso. Tenho a consultoria para a cozinha, que é prosperidade. Tem uma consultoria que é a aplicação e análise do bagual, onde a pessoa me passa a planta baixa dela. E se ela não tiver a planta baixa, eu ensino ela a tirar as medidas e fazer o desenho em escala. E a partir dessa informação eu consigo fazer com que a energia fique equilibrada para todas as áreas da vida. Não é como o quarto e a cozinha que são mais específicos. E tem consultorias voltadas para quem quer melhorar relacionamento, então a gente vai tanto analisar a planta baixa quanto o quarto e por dentro da casa. Tem uma consultoria para prosperidade, a gente vai analisar a cozinha, a planta baixa e fazer com que essa energia chegue até a cozinha equilibrada. E se a pessoa tiver algum outro objetivo, que não é nenhum desses, ela conversa comigo, porque a gente consegue, de alguma forma, ver quais áreas que a gente tem que trabalhar para o objetivo dela. E esses objetivos são os mais diversos possíveis. Pode ser uma pessoa que queira engravidar, pode ser uma pessoa que tenha causa na justiça, pode ser uma pessoa que queira viajar. Que legal. E me conta aí, você falou da cozinha, né? Você falou que a cozinha é prosperidade e tal, isso me chamou a atenção, Sim. né? E me conta aí, se pudesse dar uma dica para quem está assistindo essa live ou podcast agora, uma dica assim, que geralmente as pessoas fazem errado, ou uma dica que tende a ajudar a melhorar alguma coisa na casa das pessoas, qual que seria a principal dica para quem busca vocês assim, cara, isso aqui é legal? O que seria? O que vem na tua Eu vou mente? dar uma dica bem simples, né? Que eu coloquei lá no Instagram esses dias, que é a questão da lixeira, que muita gente tem um lixinho do lado do fogão, porque a lixeira ela representa tudo que a gente está jogando fora. O Feng Shui ele vê muita simbologia das coisas também. E o fogão ele é a representação da energia do dinheiro na casa.
Então, a gente tendo uma lixeira na pia ali muito próxima do fogão, a gente está representando que o dinheiro está sendo jogado no lixo. E a pessoa ela começa a gastar desnecessariamente. Então, tirando, afastando a lixeira ali do fogão e colocando, não sei, na área do serviço, mais longe, que não fique perto também do armário de alimentos. Colocar a lixeira Talvez a pessoa lá na rua. Sim. Lá na rua, pode ser? Depois do muro, assim, eu acho que é o lugar certo. Se pudesse, seria bom. Mas assim, tirando de perto do fogão e do armário de alimentos, já vi caso de pessoas que ganharam dinheiro na mesma semana em que tiraram a lixeira. Olha o chefe deu dinheiro. Olha só que maravilha. Essa é uma dica muito simples, né? Mas claro, tem outras. Mas que legal. É que algumas daí vai depender mais de ferramenta ou de uma análise algo técnica mais específico. Beleza, perfeito. Ana, eu acho que é isso, né? Já foi quase meia hora aqui, a gente conversa bastante, a gente vê o tempo passa rápido demais. Queria te agradecer demais pela oportunidade de trazer esse assunto aí. Tem mais tempo? Eu queria falar algumas coisas a mais então fala. Para as pessoas entenderem melhor. Vai lá. Eu queria trazer aqui de uma forma mais prática, né? Para ficar mais claro. Então, como eu falei, a gente divide a casa no mapa que a gente chama de Baguá. Cada parcinha da casa é uma dessas 9 áreas. E tem 3 áreas que elas são áreas de poder e 6 áreas que são áreas normais. O que acontece quando o quarto dos filhos está numa área de poder e o quarto dos pais não está? Acontece um problema de hierarquia na casa. Então, é aquela situação onde, às vezes, o filho quer mandar nos pais. Não, isso não acontece nunca. Tem nenhuma família que acontece isso, capaz? Então, a gente consegue, apenas utilizando espelhos, trazer a energia do quarto dos pais para a área de poder e já resolve essa situação. Legal. Um outro exemplo que pode acontecer quando a gente tem porta do quarto, um quarto na frente do outro, e as portas elas podem estar perfeitamente alinhadas, ou elas podem estar uma para o lado da outra, assim. Quando elas estão perfeitamente alinhadas, provavelmente a comunicação das pessoas que dormem nesses quartos é boa. Se elas estão um pouco desalinhadas, tende a ter problema na comunicação entre elas. Então a gente também consegue corrigir. São centenas de situações dentro de uma casa que a gente consegue perceber. E caramba, hein? Por isso que tendo exemplos, assim, eu gosto de dar outros exemplos também. Se o arquiteto que desenhou aquela planta lá, ele colocou a porta desalinhada ali só de sacanagem. Vai, essa família aqui, eu vou colocar uma do ladinho da outra, só de sacanagem. Assim, são tantas situações, eu queria dar mais uma que é muito comum. Quando a gente abre a porta do escritório ou do quarto e tem a mesa de trabalho de estudos, né? Tanto a lateral dela quanto a frente dela. Partindo da lógica que a energia entra sempre pela porta de entrada, ela é sempre muito mais acelerada na frente. Então, aquela pessoa ela não consegue trabalhar ou estudar direito, ela fica sem atenção, ela está sempre pausando, fica desfocada nessa situação. Quando é que é a situação? Não entendi direito. Quando que acontece? Tem a porta do cômodo e logo na frente ou na lateral você tem uma mesa de trabalho ou de estudos. Entendi. Você tende a não conseguir se concentrar direito. Entendi, bacana, olha só que legal. Eu poderia dar aqui várias situações para entender melhor sobre o Feng Shui, né? Que legal, e você vê que bacana, às vezes a gente está atravessando problemas de casa, na família, enfim, né? Problemas internos aí que podem ser resolvidos ou potencializados, né? A solução deles a partir de mudanças pequenas aí em casa, né? Sim, às vezes até com objetos decorativos, dependendo, né? Porque a gente vê muito essa questão de símbolos, de cores. A gente tem uma técnica que é o equilíbrio dos 5 elementos, né? Tem água, terra, madeira, metal e... eu sempre... Eu nunca decoro. Não? Mas... Não é ar. Pedra? Depois eu vou lembrar. Depois eu vou lembrar. Tá. É porque eu sempre passo de cabeça, né? Mas quando a gente tem esses 5 elementos equilibrados, é quando a gente chega no ambiente e a gente pensa, nossa, que gostoso de estar aqui. E isso acontece muito na prática. Quando eu vou numa clínica, num ambiente que
que eu gosto de estar ali, eu já começo a ver todos os elementos que tem no ambiente, eu penso, está equilibrado. Não tá faltando E a gente trazendo nada. isso para... assim, às vezes tem, por exemplo, o branco é o elemento metal. Se você está num local totalmente branco, muito provavelmente o metal está em desequilíbrio, então ele não é tão bom. Porque os elementos têm a parte boa deles e quando eles estão em desequilíbrio tem a parte ruim. No caso do branco é frieza emocional. Se você está num lugar totalmente branco, provavelmente você não se sente mais frio emocionalmente. Quem nunca foi no consultório médico, né? Numa clínica, né? No posto de saúde, assim, no dentista, chega lá, é tudo branco, parece que você é só mais um ali, né? Parece que você não é alguém que tem desejos próprios, né? Eu me sinto muito assim. Então, daí quando você passa muito tempo é quando começa a fazer efeito, né? Entendi. Que legal, bacana, muito bom, muito legal isso aí, Ana. Muito obrigado por compartilhar essas coisas aí com a gente do teu trabalho aí. Obrigada. É isso aí. Então tá, gente. Então, muito obrigado aí por você participar. Muito obrigado a todo mundo que participou aí, tá? Sigam a Ana, se você não segue ainda, siga. Eu vou deixar aqui embaixo o @ do Instagram dela. Clica ali, segue, participa do processo todo aí. Quem sabe talvez tenha muitas formas de você melhorar a tua vida de um jeito muito mais sutil, melhorando a tua casa e tendo os reflexos no teu processo aí, tá bom? Sim. Valeu, Ana. Obrigado, viu? Preciso falar aqui que o outro elemento que eu não tô lembrando é o fogo. Fogo, claro. Faz todo sentido. A gente falou do fogão. Sim. É isso São aí. esses 5 elementos. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. E estamos Valeu. aí. Valeu, muito obrigado. Até mais, Ana. Boa Tchau. noite. Tchau.